Oi, pessoal, tudo bem? Eu acabei de fazer uma live muito especial no Instagram com a Genkel Sanjanglan, que é a monja do Centro Budista do Rio de Janeiro, da Nova Tradição Kadampa. Ela aceitou gentilmente o meu convite para a gente bater um papo sobre paz interior. A live ficou gravada e agora eu compartilho com vocês aqui no YouTube. Espero que vocês gostem. Oi, acho que agora foi. Puxa vida. Olá. Olá a todos. Acho que agora foi. Aparentemente era algum problema na minha conexão mesmo, gente. Agora acho que já tá funcionando. Oi! Oi, deu Olá! certo! Que bom! Poxa, Agora deu certo. acho que era algum problema na minha conexão mesmo. Porque depois eu tentei entrar e ficou demorando. Eu falei, vixe, acho que é alguma coisa aqui. Eu entrei com o 3G, agora funcionou. Ah, então tá bom. Muito bom te ver. Obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço, é uma honra para mim. Ah, imagina. É bom que a gente vai poder falar bastante coisa aí, que eu acho que o pessoal tá bem preocupado com esse tema. Eu já vi um pouco do Sim. spoiler que você postou aí nos seus stories sobre a bibliografia que você vai abordar. Deixa eu começar a te perguntar uma coisa que eu acho que o pessoal pode perguntar isso. Que a pronúncia do seu nome é Genkel-san Janglan, certo? Certo. Então, quer se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho do centro do Rio? Bom, então, né, como você falou, Gen Kelsang Janlan. O Gen é um título, então o Kelsan é o sobrenome, acaba sendo Gen Janlan. Né? As pessoas Gen Janlan fica sendo meu nome. E eu sou professora aqui no Rio há pouco tempo, eu cheguei aqui em dezembro. Cheguei e o mundo mudou, né? Incrível. Mas antes de vir para o Rio, eu fui professora em Taubaté por 4 anos. Antes de Taubaté, eu fui coordenadora de educação em Sintra, no tempo de Sintra. E antes de Sintra, eu coordenadora de educação no tempo de Cabreúva, que foi onde a gente se conheceu, né? Foi. Então, a Thaís é uma das pessoas que me conhecem antes de eu ser monja, né? Eu sou monja há 5 anos, eu estava no templo há 7 anos, né? É. Então, hoje eu faço, né, essa função de ser professora, então eu tenho que dar aulas, meditar, eu tenho que, né, eu, eu tenho que estudar muito, isso sim, dar aula é um prazer. E aqui no Rio eu estou começando agora o trabalho, né, a gente estava começando a desenvolver o planejamento do ano, quando mudou tudo, fomos para a internet, agora está tudo online, É. mas eu tô me divertindo bastante. E está sendo muito legal. Obrigada por vocês estarem fazendo esse esforço de levar para o online, porque, poxa vida, né? Quantas pessoas não estão tendo a oportunidade de participar pelo online? Então, muito legal. Sim, sim, sim. Não, as preces que a gente já tinha diariamente, né, que vinha às vezes nenhuma pessoa, na maioria das vezes, porque 6 horas da tarde, no Rio de Janeiro, no centro de Botafogo, né, você sair do trabalho e estar aqui para fazer uma prece é impossível. E agora, por conta da transmissão ao vivo, a gente chega a ter 60 pessoas na prece, Nossa. das 6 horas da tarde. Está sendo incrível mesmo. E aí, agora o pessoal está entrando aqui na live, daí mais pro final a gente fala de novo sobre isso para poder divulgar todos os canais, tudo para o pessoal acompanhar mais, tá bom? Pode ser? Claro, claro. Bom, então eu te convidei para a gente poder falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está passando, que é um momento de muita preocupação, o pessoal está super ansioso e fora todas as pessoas que estão sofrendo com parentes internados ou perdendo pessoas ou com essa preocupação mesmo de terem às vezes parentes na linha de frente, né, trabalhando em hospital e tudo mais. Então a gente está vivendo num momento que todo mundo, mesmo tendo condições mais ou menos favoráveis, está sofrendo de alguma maneira. É por isso que eu quis convidar você para falar um pouquinho. Então, a live é sua. Fica à Ah, vontade. obrigada. Então, eu acho que o que eu pensei, né, o que eu separei para hoje para falar, e lembrando que o que eu vou falar não é nada da minha cabeça, né? Eu coloquei lá no story, né, que eu tenho a referência bibliográfica, né, que é o livro Como Transformar a Sua Vida. E eu escolhi esse livro porque ele tem download gratuito. Então, eu acho que isso vem bem a calhar, né, para esse momento, para o que a gente está fazendo, né?
O que eu selecionei para falar daqui é uma reflexão para a gente fazer que felicidade e sofrimento são opostos. Então, a gente precisa investigar o que é causa de felicidade e o que é causa de sofrimento. Porque se alguma coisa está produzindo sofrimento, onde antes a gente acreditava que produzia felicidade, então isso está se mostrando enganoso, está se mostrando, na verdade está mostrando sua verdadeira face, né? Nunca foi uma fonte de felicidade verdadeira, e agora essa situação, essa crise, está fazendo com que isso realmente fique claro. Nunca foi uma fonte de felicidade. Então, o emprego, o dinheiro, o status, até mesmo a própria saúde do corpo físico, nunca foi a causa de felicidade verdadeira. Tanto que é isso que está produzindo o sofrimento agora, né? Ou ter que trabalhar demais em casa, ou ter ficado sem emprego, então, assim, o que antes as pessoas saíam de casa e depositavam toda a sua energia, toda a sua vida para extrair daquilo o sentido da vida e o sentido e a causa da felicidade, tudo isso está decepcionando as pessoas. Então, é a hora da gente parar e pensar, bom, então, se isso não está conseguindo me dar felicidade agora, o que pode realmente me dar felicidade? Né? Então, a única causa de felicidade é paz interior, né? Que é o nome dessa live, paz interior é a única causa de felicidade. Todas as outras condições exteriores são coadjuvantes, né? Então, ter saúde ou não ter saúde, ter um companheiro ou não ter companheiro, estar em isolamento social sozinho ou estar em isolamento social com família, tudo isso é coadjuvante se você entende que a sua felicidade vem da sua própria paz mental. E aí, com paz mental, você consegue lidar com todas essas situações. Né? Sem a paz mental, você vai sofrer em todas essas situações. Né? Por mais que você tente mudar a situação exterior, se a mente não muda para um estado pacífico, você vai sofrer no novo emprego, na nova configuração da vida. Então, eu acho que a gente já está quase um mês, algumas pessoas um pouco menos ou um pouco mais de isolamento social. Sim. E eu acho que agora está começando a cair a ficha das pessoas que, ok, então é isso, agora a minha vida é assim. Então eu preciso realmente fazer com que eu fique bem assim. Só que, de novo, se a pessoa tentar depositar nas condições exteriores a causa da felicidade, quando o isolamento social acabar, ela vai ter que ressignificar tudo de novo e vai sofrer tudo de novo. Vai sofrer o luto, vai sofrer a perda, vai sofrer... a gente está nesse processo, né? Uhum. Então, assim, felicidade e sofrimento são opostos. Se a gente quer ser feliz, a gente precisa desenvolver a nossa própria paz mental, que é a fonte de felicidade verdadeira. E aí é só a meditação que faz isso. Né? Não é querendo puxar a sardinha para o nosso lado. Meditação não é algo exclusivo do budismo. Muitas outras escolas, muitas outras práticas, religiões utilizam meditação, porque a única maneira de trabalhar com a mente é a meditação. Né? Posso fazer uma pergunta? Que eu acho Sim. que o pessoal deve estar se perguntando. E tá bom, eu já entendi que então porque eu preciso de paz interior. Como eu alcanço a paz interior? Como começar? Tem uma Sim, coisinha que você faz? a primeira coisa para começar, e é muito simples, e é tão óbvio que a gente não vê. É até meio que uma sabedoria popular até. Quando uma pessoa está irritada, ela está brava, é comum outra falar para ela assim, respira, respira. Não é? Conta até 10, respira. Por quê? Porque as nossas mentes, as nossas emoções, elas estão intimamente relacionadas com a nossa respiração. Na verdade, as nossas mentes estão relacionadas com os nossos ventos interiores, que são ventos energia, que carregam as nossas mentes. Então, ventos agitados carregam mentes agitadas. Ventos pacíficos carregam mentes pacíficas. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer para controlar a nossa mente é controlar a nossa respiração. A gente tem que aprender a respirar e tem que treinar em respirar de maneira correta. Né? Então, tem exercícios muito simples, assim, por exemplo, você pode deitar no chão
e observar se quando você respira, o que levanta é o tórax ou o abdômen. Se o que está levantando é o tórax, você está sob estresse, você está tendo que forçar para respirar. Essa não é uma respiração saudável. Uma respiração curta, uma respiração ofegante, né? A nossa respiração precisa ser diafragmática, precisa levantar a barriga quando a gente respira. E quando a gente consegue ter essa consciência do nosso próprio corpo, da nossa própria respiração, só fazer esse movimento de ir para a própria respiração e prestar atenção, a gente já reduz muito o nosso estresse. E daí você se coloca na postura de meditação, né? Então o exercício de deitar é só para você identificar, ok, estou respirando errado. Aí você senta para meditar e faz meditação respiratória, que é você se concentrar na sua respiração, sem forçar a respiração, sem nada muito complexo no começo, de segurar uma narina, soltar, não, nada muito complexo no começo, que tem essas técnicas mais para frente. Tem um monte, né? Né? É só respirar e ficar observando a respiração, mentalmente ficar acompanhando a respiração e fazendo com que ela fique lenta e profunda. Quando você consegue fazer isso, todos os seus pensamentos vão ficar calmos, porque não tem como uma mente agitada se unir a uma respiração calma. E aí, esse é o começo, assim, meditação respiratória simples, acalma a respiração. Então, às vezes, eu falo assim, muitas pessoas praticam apneia, elas não percebem, elas estão fazendo alguma coisa ou estão trabalhando e tal, e elas prendem a respiração, e quando percebe, o corpo faz assim... Eu ia falar isso. Quando isso acontece, você fala, nossa, eu não estava respirando. Exatamente, você não estava respirando, você estava em apneia. Isso é uma mente completamente tensa, é uma mente, né, pensa, não está respirando, você está travado ali. E isso faz o seu corpo inteiro também ficar tenso, aí vem dores musculares. Então, a primeira coisa, aprende a respirar. Aprende a respirar não, a gente sabe respirar, né? É aprender a respirar corretamente. É o começo. A pessoa pode fazer isso várias vezes ao longo do dia. Sempre que ela sentir que ela está mais alterada, mais ansiosa, mais nervosa, brava, ela pode fazer. Sim. Porque identificar esse estado também é um ponto muito importante, né? Sim. É começar a olhar para dentro mesmo, olhar para a própria mente e começar a ter essa honestidade, assim, sabe? De falar o que eu estou sentindo. E ao invés de tentar buscar fora algum culpado, né, que a gente faz muito isso, de querer buscar fora o culpado, e daí, por encontrar um culpado, a gente encontra, porque a culpa é nossa, então a gente põe em quem a gente quiser, né, já dizia o Homer Simpson. Então a gente encontra um culpado, e aí a gente quer destruir né, ou essa pessoa, esse lugar, e só piora. Então, assim, perceber uma sensação desagradável na mente, ou seja, não estou em paz, né? Minha mente não está em paz, vai para dentro da mente e vai investigar, né, dentro da sua própria mente. Daí a meditação, aí são outras meditações, além da respiratória, né? Mas a respiratória, assim, você pode fazer quantas vezes você quiser por dia, 10 minutos, 15 minutos de meditação. Não, eu tô aqui pensando em várias coisas que eu queria te perguntar, mas eu não sei se vai ficar muita coisa pra gente falar aqui, mas eu lembro que eu cheguei na meditação por conta de ansiedade que eu tinha mesmo, e daí eu cheguei, mas aí eu acabei, eu sempre falo isso, que eu fiz o link entre o funcional e o espiritual, né? Porque eu me identifiquei tanto que eu falei, não é só enquanto eu estou em meditação, é entre uma meditação e outra que eu quero ser isso também, né? Foi assim que eu cheguei no budismo. Mas eu acho que uma coisa que também me ajudou muito, sabe, foi pensar que eu não era aquela condição, né? Que era uma condição que estava acontecendo comigo, que eu estava me sentindo ansiosa, para não ficar falando, eu sou ansiosa. Isso, pelo menos, me ajudou bastante. Não sei se tem alguma coisa a ver. Assim, sim. Essa é uma das técnicas mais bonitas, assim, que eu acho do budismo, quando ensina a gente a cuidar da própria mente, é você olhar para a própria mente com esse distanciamento, entendendo que nós não somos a nossa mente, assim como nós não somos o nosso corpo, né? A nossa identidade de eu é outra coisa, e daí a gente teria que fazer outra live para falar sobre isso.
Mas se a gente olha para a nossa mente e vê que ela está ansiosa e pensa, a minha mente está ansiosa, e não faz esse exercício de eu estou ansiosa. Da mesma maneira, a gente pode fazer isso com o nosso corpo. E agora, assim, isso é muito útil. Quem ficar doente agora, né? Tem as pessoas que estão ficando doentes. A gente não sabe se a gente está, né, com vírus ou não, porque a gente vai no mercado, a gente volta e fica esperando, né, 10 dias para ver se manifesta alguma coisa. Mas aí o que acontece? Quem fica doente é o corpo. E a gente faz esse distanciamento. O meu corpo está doente, eu não estou doente. Não, o meu corpo não está bem, eu estou bem. A minha mente está em paz, eu estou bem. Então, quando a gente faz isso na mente, com a ansiedade, e eu falei isso, acho que foi numa das gotas de sabedoria, eu falei sobre não se identificar com as suas mentes negativas, pensando, eu sou raivoso, eu sou ansioso, eu sou... Não, você pensa, a minha mente está raivosa. Ok, o que eu posso fazer? Né, com um certo distanciamento mesmo, né? E eu acho que, não, foi a aula que eu gravei agora para o pacotão, né, que tem esse pacotão das aulas, a aula que vai entrar quinta-feira, é sobre reconhecer as próprias falhas, né? E daí eu falo da analogia da água do mar, que a água do mar é salgada, só que a água do mar não é intrinsecamente, inerentemente salgada. Ela só é salgada porque tem sal nela. Se você tira o sal, ela se torna uma água normal, potável, que a gente pega num rio. Então a nossa mente é a mesma coisa, não é porque ela tem raiva, ou ela tem ansiedade, ou ela tem medo, ou ela tem, né, todos esses males do nosso mundo moderno, não é porque ela tem isso que ela é inerentemente, intrinsecamente raivosa, ansiosa, não. É só você aplicar métodos corretos, assim como você pode aplicar métodos corretos para tirar o sal da água, você tira a raiva da mente e fica com a mente pacífica. Né? Ou seja, a nossa mente ela já é por natureza pacífica. A natureza, o estado natural da nossa mente é paz. Por que a gente não experiencia, né? Isso é uma pergunta. Se é paz, por que eu não experiencio essa paz? Porque tá cheio de coisa, tá cheio de, né, lodo, sal, o que mais você quer colocar, né? Aí, mas aplicando métodos corretos, você vai tirando, você vai filtrando sua mente, filtrando, vai retirando todas essas negatividades e sobra a mente pacífica. E aí você consegue uma coisa que é incrível, que eu acho que isso é inédito, assim, que eu tenho essa ânsia de contar para as pessoas. Eu falei, né, quando eu descobri isso, eu achei incrível. Eu falei, gente, todas as mentes são pacíficas. Todo mundo pode experienciar paz. Vamos remover raiva, vamos remover ansiedade, vamos remover... E é só você aplicar um método que você remove. E o método é a meditação. É um método científico, né? E você comentou, então, que essa meditação respiratória, então, aprender a respirar, identificar quando você está num estado de mente, né? Que você tá com um estado mental mais ansioso, né, nervoso, enfim, você identificar isso, então você aprender a respirar nesse estado. Mas, e depois disso, se a pessoa, ok, já aprendi a respirar, já foi maravilhoso, já mudei bastante coisa, o que mais eu posso fazer para ter paz mental, assim? Outras estratégias que a pessoa pode... Sim, muito bom. Aí a gente pode fazer, na verdade, uma análise, né? Se a felicidade, a causa da felicidade é paz mental, e eu conseguir simplesmente acalmando meus pensamentos com a respiração, eu conseguir esse estado, né, de paz, que a gente vai perceber, né? Quem pratica só meditação respiratória vai perceber. Ele não perdura por muito tempo, então você tem que ficar meditando de novo e de novo, de novo e de novo. Então, o que eu preciso fazer para que eu consiga experienciar paz mental o tempo todo sem depender da meditação respiratória? Então, a gente tem que dar um passo atrás. O que é causa de paz mental? E aí a gente chega numa informação que também, mais uma vez, é muito óbvia, só que a gente não vê. Causa de paz mental são virtudes. Então, por exemplo, a paciência é uma virtude. A paciência é causa de paz mental. A raiva é o oposto da paciência. Então, o que tem mais abundante no mundo hoje? Raiva ou paciência?
Raiva. Logo, o que tem abundante hoje no mundo, nas mentes, né? Sofrimento e não paz. Então, se a gente quer conseguir, ao experienciar um estado de paz mental, fazer com que ele perpetue dia após dia e noite, né? Semana após semana. E eu gosto de fazer esse exercício assim, imagina você experienciando paz mental 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. A gente tem que imaginar isso e conseguir se ver dessa maneira, porque, né, tudo começa na nossa mente, então se a gente consegue imaginar isso, a gente consegue trabalhar nessa direção. E aí a gente chega nesse ponto. Eu preciso aprender a manter a minha mente com pensamentos virtuosos. Porque só pensamentos virtuosos vão causar paz. Essa paz que perpetua, né, que continua depois de uma meditação respiratória. A meditação respiratória, ela vai te dar aquele alívio. Ela vai te dar aquele momento de você respirar e poder olhar para a sua mente, olhar para a sua vida e falar, ok, eu não quero mais sentir raiva, por exemplo. Raiva só me causa sofrimento para mim e para os outros, eu não quero mais. Ou eu não quero mais sentir inveja, eu não quero mais sentir orgulho, eu não quero... Todas essas mentes, né, são não virtudes, que a gente chama, né? Raiva, inveja, orgulho. E não virtude rouba a paz interior. Então, a gente quer paz interior, a gente tem que ir para a virtude, né? E aí é uma coisa que a gente tem em comum em todas as religiões, praticamente, né? Se a gente quer ser feliz, a gente tem que ser virtuoso, a gente tem que praticar amor, compaixão, paciência, generosidade, sabedoria, humildade. E aí a gente precisa estudar, né? Que daí tem a referência do livro, por exemplo, Como Transformar a Sua Vida. Você pode ler e lá tem as explicações de como fazer, como convencer a nossa mente a querer ter aquele pensamento virtuoso. Porque a gente tem que ser convencido. A gente é muito difícil. Nós somos muito difíceis. A gente tem que ser convencido. Então a gente tem que usar linhas de raciocínio, lógica, razões válidas, para falar, ok, é verdade, vale a pena eu praticar paciência e não sentir raiva. Então eu vou fazer as meditações que me ensinam a ter paciência e não raiva. Então esse é o passo além, né? A gente vai para realmente remover da mente hábitos mentais que são prejudiciais. Então quando a gente fala, eu sou assim mesmo, eu sou estourado, porque não sei o quê. É só um hábito mental. É só um hábito. Se você treina em meditação, você muda esse hábito. É que nem um hábito alimentar, é que nem um hábito de atividade física. É um hábito. É fácil? Não. Mas não é impossível, né? Com diligência, com treino, com persistência, você vai removendo os hábitos que são prejudiciais e vai implantando novos hábitos mentais saudáveis, como paciência, amor, compaixão. Posso te fazer uma pergunta? Eu tô vendo os Pode. comentários do pessoal aqui. Foi bom que você citou o livro, que alguns perguntaram como era o nome do livro. É Como Transformar Sua Vida, tá, gente? Tem para download gratuito esse livro. Ele é maravilhoso. Isso. Ele é muito legal mesmo. Obrigada. Pergunta que eu queria te fazer. Uma das suas pílulas de sabedoria que você compartilhou lá no Telegram, depois a gente fala mais sobre esses canais todos que você compartilha. Para mim me marcou muito. Acho que foi o primeiro que você mandou, que você comentou que problemas internos requerem soluções internas e problemas externos requerem soluções externas. Como que nesse momento que a gente está vivendo com essa pandemia, essa frase que você falou se aplica? Então, problemas exteriores requerem medidas exteriores, problemas interiores, medidas interiores, que é a meditação, né? Então, assim, nós precisamos primeiro aprender a distinguir isso, né? Aprender a identificar o que é um problema exterior e o que é um problema interior. Então, por exemplo, ficar doente, né, se contaminar, contrair o vírus e ficar doente é um problema exterior. Tudo que diz respeito ao nosso corpo e do nosso corpo para fora é exterior. Então, se o seu vizinho está fazendo quarentena ou não, é um problema exterior. Assim, tudo que acontece, né, fora da nossa mente é um problema exterior e requer medidas exteriores. O que isso significa?
significa que a gente vai fazer tudo o que estiver a nosso alcance para minimizar ao máximo o prejuízo dessas condições exteriores. Então, se a gente tem a possibilidade de ficar em isolamento social, a gente fica. Se a gente precisa lutar por algum direito para conseguir ficar em isolamento social, a gente luta. Então, assim, tudo que é exterior, a gente vai aplicar as medidas exteriores, legais, cabíveis. E problemas interiores são o quê? São as nossas sensações que a gente tem diante dos problemas exteriores. Então, se diante da doença, por exemplo, você fica triste, a tristeza é um problema interior. Se diante do seu vizinho não fazendo isolamento social, você fica com raiva, a raiva é um problema interior. Então, medidas exteriores, você age. Só que se você não conseguir agir com uma mente posicionada em virtude, vai virar uma bagunça, porque vai misturar os dois problemas. Porque você está com o seu problema, seu verdadeiro problema, que é a raiva, a tristeza, o medo, a ansiedade. Esses são os seus problemas verdadeiros. E aí você vai tentar agir no mundo exterior, já cheio de problema, vai virar um bololô de problema e a gente não consegue encontrar solução alguma. Só piora a situação. Então, primeiro, né, uma coisa que você sempre fala também nos vídeos, em tudo que eu vejo você, que eu adoro, que é a gente precisa dar importância ao que realmente importa. Então, o que realmente importa é ter uma mente bem. Porque com uma mente bem, uma mente pacífica, posicionada em virtude, paciente, tranquila, compassiva, amorosa, generosa, uma mente, né, toda blindada em compaixão. E com essa mente, quando a gente precisa lidar com os problemas exteriores, a gente vai ter clareza mental, a gente vai ter criatividade para encontrar as melhores soluções, que seja benéfica para nós e para os outros, sem briga, sem disputa, sem desarmonia. Então, todos esses cenários, né, de briga, de disputa, desarmonia, não vêm das condições exteriores em si, elas vêm das mentes descontroladas. Então, a gente controla a mente primeiro, né, resolve os nossos problemas. Eu estou com medo, eu estou triste, eu estou ansioso. O que está acontecendo aqui dentro? Resolve aqui dentro primeiro, com a mente tranquila, aplica o que precisa ser feito fora. E consegue, assim, a mente que, eu acho que foi a gota de hoje que eu coloquei no canal, a mente que cria o problema, que percebe um problema, não é a mente que vai encontrar a solução. Né? E essa é uma referência de Einstein, né? Einstein falava isso. Então, assim, a gente tem que ir para a meditação, né? Ir para dentro da própria mente, acalmar a mente, encontrar a nossa paz, encontrar a clareza da nossa mente, e de dentro dessa clareza olhar para o mundo exterior e encontrar soluções. Aí a gente vê soluções. Se a gente vai com a mente preocupada, com medo, a gente nunca vai encontrar a solução. Porque é a própria preocupação, o próprio medo que piora o problema exterior. E você sabe, o pessoal está fazendo umas perguntas bem bacanas aqui que eu já vou ler para você. Mas posso fazer uma pergunta? Que na verdade, o budismo, né, o próprio Lanrin, como a gente pode falar, é um método para a gente lidar com tudo isso, que é o que a gente faz. Mas, de qualquer maneira, acho que todas as religiões acabam sendo métodos para lidar com isso, né? Porque tem muitas perguntas que são muito parecidas, do tipo, como eu lido com a raiva, como eu lido com a ansiedade, como eu lido... A gente tem que ter um método para lidar com isso, né? Quer falar um pouquinho sobre como o budismo, por exemplo, você já falou um pouquinho sobre meditação, mas só para responder o pessoal que... Sim. No budismo, a gente tem... No budismo que eu sigo, né, e daí tem essa questão também, tem várias tradições budistas, então tem várias... Não é abordagem é dentro da psicologia, a gente usa várias linhagens diferentes que praticam os ensinamentos de Buda de uma maneira diferente. Então, eu posso falar com propriedade do Lamrim Kadam, né, que é o método que eu pratico, que é por isso que eu sou uma Kadampa, né, porque eu pratico o Kadam, o Lamrim Kadam, que chama as etapas do caminho à iluminação. Então, o primeiro ponto, dentro desse nosso treino, como lidar com a raiva, como lidar, né, quando vem essa pergunta, a nossa resposta, na verdade, é assim, aonde você quer chegar?
Porque se a gente olha só para o ponto, assim, eu estou sentindo raiva, eu preciso me livrar dessa raiva, isso me faz mal, eu não quero sentir, não quero essa sensação desagradável, a gente ainda continua muito limitado e dentro de uma visão autocentrada, né? Que é eu e meu sofrimento e eu não quero sofrer, né? Então, a gente, no método Lamrim Kadam, a gente olha para um caminho mesmo que a gente vai percorrer dentro da nossa mente, tendo muito claro onde a gente quer chegar. Então, aonde que eu quero chegar? Ok, eu quero remover a raiva da minha mente, mas por quê? Só porque você não quer sofrer? Não, eu quero remover a raiva da minha mente porque eu quero ser capaz de ajudar as pessoas do mesmo modo. Porque eu quero ser capaz de sempre responder de maneira paciente às adversidades da vida. Então, a gente tem um objetivo muito claro, que é onde a gente quer chegar, né? E nós, da nova tradição Kadampa, que somos Mahayanas, a gente quer alcançar a mente suprema, que é a mente de iluminação, que é uma mente completamente livre de falhas, livre de qualquer defeito, né? Uma mente completamente pura. A gente quer alcançar essa mente, e daí porque tem esse objetivo maior, a gente tem todas as etapas a serem seguidas. Então, aí, lidar com a raiva, ela está dentro dessas etapas. Vai ter um momento em que você vai olhar para a raiva e você vai falar, ok, raiva, vamos lá, o que eu tenho que fazer agora? Só que está dentro de um processo, né? Está dentro de um planejamento a longo prazo, né? Que a gente faz do caminho espiritual. E aí, lidar com a raiva, lidar com o medo, lidar com a ansiedade se tornam apenas etapas desse caminho maior. Então, a gente tem esse objetivo, né, de alcançar uma mente completamente livre de falhas, para sermos capazes de fato, beneficiar os outros, porque eu acho que esse também deve ser um dos sofrimentos, talvez a gente não pense muito, mas, por exemplo, quem está na linha de frente, né, os médicos, os enfermeiros, eles têm um limite até onde eles conseguem ajudar, né? E muitos deles é muito frustrante não conseguir fazer além, né? Eu vi um caso de uma médica, uma enfermeira, não sei, que ela se matou quando ela descobriu que ela estava com Covid, e porque ela tratou, sei lá, ela cuidou de mais de 400 pessoas. E daí quando ela se tocou, né, quando ela percebeu que ela estava com Covid, naquele período que ela estava, ela já podia ter contaminado 400 pessoas, ela não conseguiu lidar com isso e tirou a própria vida. Nossa. Então, a gente precisa entender a nossa limitação, a gente tem essa vontade, muitas pessoas têm essa vontade de realmente ajudar o outro, ajudar o próximo, que é uma compaixão, só que sem sabedoria, a gente não consegue ajudar de fato. Então, a gente precisa se tornar alguém capaz de fato ajudar as pessoas, e só uma mente completamente livre de falhas consegue fazer isso. Então, a gente tem, né, essa meta, e aí o método para chegar a atingir esse objetivo que vai nos dando todas as soluções de como remover a raiva, como remover a ansiedade, como desenvolver paciência e assim por diante. Obrigada. Puxa, fiquei tocada com essa notícia que você contou. E até eu vou trazer posso trazer algumas perguntas do pessoal aqui? Sim, Estou claro. no nosso tempo, tá? O Insta corta. O Lucas Vieira perguntou como que é a visão do budismo sobre o suicídio, pois esse é um dos problemas mais vistos na sociedade. Algumas pessoas se forçaram embaixo, com essa ansiedade, muita gente com pânico. Eu sei que é muito pouco tempo para falar sobre esse assunto tão importante, mas se você quiser passar uma mensagem aí pro pessoal sobre... Para nós entendemos assim, uma pessoa que ela escolhe acabar com a própria vida, né, para acabar com o sofrimento, ela chegou a essa conclusão por conta de dois equívocos. Então, são dois erros, ou duas ignorâncias que essa pessoa tem. A primeira é que o sofrimento está no corpo, né? Então, ela acredita que se ela matar o corpo, vai acabar o sofrimento, sendo que o sofrimento é um estado mental. E a segunda ignorância é não acreditar em vidas futuras, em vidas passadas e vidas futuras. Então, uma pessoa que se mata, ela não acredita que ela vai renascer. Ela não acredita que a mente dela vai continuar na próxima vida, e o sofrimento que ela estava tendo nessa vida, na verdade, só vai continuar na próxima. Então, nós budistas, como nós entendemos que a nossa mente, ela é um contínuo, sem começo, sem fim,
Ela nasce e morre incontáveis vezes, né? É um ciclo de renascimento sem fim. Então não adianta você acabar com essa vida. Você não vai estar acabando com o sofrimento da sua mente, porque ela vai renascer na próxima vida e vai carregar de novo todos os maus hábitos mentais. Então, essa é a maneira como a gente vê o suicídio. É uma linha de raciocínio equivocada, né? Duas ignorâncias que a pessoa tem, que faz ela tomar uma escolha equivocada. Obrigada. Brevemente é isso. E uma outra pergunta que a Priscila Violeta 79 perguntou. Ela perguntou: a doença eu acredito que seja interior. Ela começa antes de se manifestar no corpo físico, não é isso? Que eu acho que quando você estava falando sobre problemas exteriores e problemas interiores. É um pouco mais complexo que isso, porque a doença, na verdade, é um efeito físico de um karma. Então, para nós, tudo que a gente experiencia depende de uma causa, né? Todo efeito tem uma causa. E o que explica essa relação entre causa e efeito é a lei do karma, em relação às nossas próprias experiências. Então, uma doença física, ela foi criada por uma ação mental no passado, em vidas passadas. Então, quando a gente fala, começou na mente, mas começou muito tempo atrás na mente. Então, é um pouco mais complexo de pensar. Não é assim, porque eu sou uma pessoa muito triste nessa vida, eu desenvolvi um câncer. Não é essa relação causal que a gente faz. É assim, ações negativas que eu cometi em vidas passadas por estar com uma mente negativa, criou um karma que agora eu experiencio como um efeito físico de um câncer no meu corpo, por exemplo. É bem complexo. Lei do karma também, não dá pra gente aprofundar muito, mas aqui no Como Transformar a Sua Vida tem uma explicação sobre a lei do karma muito simples. Esse livro é todo introdutório, gente, então ele realmente vale a pena para quem está começando. E sim, assim, ao finalizar aqui a live, a gente vai falar também onde saber mais sobre isso, né? Onde o pessoal pode contatar para mandar mensagem, tirar dúvidas e ver as preces, e ver os eventos todos. A gente já vai falar isso. Posso uma última pergunta? Claro. Essas perguntas são complexas, né? É muito difícil de responder com pouco tempo. Então, muito obrigada. A Tata Vaz perguntou: mas buscar essa mente perfeita não seria uma causa de sofrimento? Qual relação deste assunto com o sentido do perfeccionismo? Só pergunta difícil. Muito bem, muito bem. Buscar essa mente perfeita é um sofrimento? Sim e não. Sim e não. É um sofrimento no sentido que você vai ter que abandonar maus hábitos mentais. E sempre que a gente tem que mudar de hábito, a gente sente um sofrimento que é um desconforto da mudança de hábito. Só que se a gente põe na balança o desconforto que a gente vai experienciar para desenvolver uma mente que não sofre, tendo que abandonar maus hábitos mentais, tendo que deixar de ser quem nós éramos para nos tornar quem nós queremos ser. Há um desconforto nisso, isso não podemos negar. Só que se a gente pôr na balança esse sofrimento comparado ao sofrimento de uma mente descontrolada, que sempre vai sofrer, em nenhum momento ela vai parar de sofrer porque é uma mente descontrolada, a gente opta para falar, eu prefiro esse sofrimento de mudança de hábito para ter uma mente completamente livre de sofrimento do que perpetuar numa mente que sofre o tempo todo. E o perfeccionismo, ele assim, buscar a mente perfeita não é um perfeccionismo em si, porque a gente pode pensar que o perfeccionismo é mais uma atitude egoísta do que uma atitude altruísta. Né? Então, o perfeccionismo, você quer uma coisa bem feita do seu jeito para você. Né? Então, é egoísta e o que causa o sofrimento é o egoísmo, não é o perfeccionismo. Mas se você busca, por exemplo, se tornar cada vez uma pessoa melhor, motivado por altruísmo, por compaixão, não tem por que sofrer. Né? Você vai assim, puxa, que legal, eu sinto menos raiva, eu consigo lidar melhor com as situações. Você vai sofrendo cada vez menos, na verdade. Eu acho que responde. Muito legal. Obrigada mesmo. Bom, acho que a gente pode já caminhar para o encerramento, infelizmente, porque eu ficaria aqui tendo essa aula particular, para mim é uma honra, viu? Obrigada.
e ainda poder compartilhar isso com tantas pessoas. A gente está com 196 pessoas online, então isso é muito legal. Bacana, muito bacana. Se você puder, então, compartilhar um pouquinho, assim, quem quiser saber mais sobre a tradição, sobre o seu trabalho também. Você está toda high-tech aí com Telegram, tá no YouTube, então acho que seria bem bacana para o pessoal acompanhar e até ajudar nas meditações, né? Sim, eu acho que a primeira coisa que vale a pena a gente falar, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, não vai? Pelo seu Vou canal? baixar. Se o Instagram colaborar, porque às vezes ele não permite que baixe, mas nós Ah, tá. tenho conseguido. Aí eu baixo e vou colocar no YouTube gravado. Porque daí dá para colocar como fala, no comentário, não, na Nos descrição, colocar o destaques. link do livro, Ah, colocar o link do sim. livro para as pessoas fazerem download. Então, assim, aqui no Instagram, né, eu acho que está aparecendo o meu nome para as pessoas, né, que aparece em cima da tela, Vida Organizada Oficial com Genkel Sanjanlan. É, Então, quem quer me encontrar aqui no Instagram, Genkel Sanjanlan, no YouTube, a gente tem um canal que pertence ao Centro de Meditação Kadampa Rio de Janeiro, né, que é o centro onde eu sou a professora. Então, para chegar no YouTube, vale a pena ir no site meditario.org.br. É bem simples, meditario.org.br. E daí lá você vai ver tanto os cursos que eu dou, né? Eu estou dando um curso sobre a raiva de quinta-feira, estou dando um curso de meditação aos domingos. Tem o nosso pacotão de aulas diárias, né? Então é assim, uma união dos centros budistas do Brasil inteiro, foi muito bacana. São e 7 tá professores. sendo maravilhoso, assim, só para trazer o meu depoimento. Nossa, é o momento do meu dia que eu paro e vou estudar e, nossa, é maravilhoso, muito legal. Uma aula de, no máximo, 1 hora por dia. E são 7 professores, então vocês conseguem conhecer outros professores também, professores que não são monges ou monjas, né? Isso que eu acho muito bacana da tradição. Você não tem que ser monge para ser um professor de Dharma, né? Professor de budismo. Então, no nosso site meditario.org.br, lá tem toda a nossa programação, tanto no YouTube, de cursos, preces, tudo. Aqui no Instagram, Genkel Sanjanlan. No Telegram tem o canal Gotas de Sabedoria, então @Gotas de Sabedoria no Telegram. E no começo eu estava conseguindo colocar 1 gota por dia, agora nessas 2 últimas semanas que eu estou me dedicando mais à produção do conteúdo de cursos mesmo do centro, fica um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, de gotas, mas eu sempre coloco alguma reflexão lá. E eu tento sempre fazer essa reflexão, assim, eu vejo uma notícia, eu vejo o que as pessoas estão falando, e tento colocar, olha, vamos pensar desse jeito, né? Vamos pensar a partir dessa sabedoria, essa situação, né? Que nem problemas exteriores e interiores. Então, acho que é isso. Eu estou no Face também, que é o Sanjanlan, se eu não me engano. É só que é o Sanjanlan, / que é o Sanjanlan no Facebook, também vocês me encontram lá. Acho que é isso. Muito legal. Aí amanhã é um dia muito auspicioso, não? Vai ter um Sim, evento sim. amanhã. Amanhã, para nós budistas, é o dia da iluminação de Buda Shakyamuni, né, que é o fundador do budismo. A gente vai passar o dia inteiro em retiro, então provavelmente amanhã não vai ter 1 gota de sabedoria, vou estar o dia inteiro concentrada, fazendo retiro, fazendo preces. Então vai começar às 6:30 da manhã e vai até às 10 horas da noite. Então, tá tudo no nosso site, meditario.org.br, para quem quiser saber mais e participar. Muito legal. Genjan, então, muito obrigada de verdade por ter aceito esse convite. Eu acredito que tenha sido muito enriquecedor, não só para mim, mas para todo mundo que participou. Espero que tenha sido legal para você também. E que a gente possa divulgar as atividades do centro e da nova tradição Kadampa no Brasil também. Isso para mim seria muito bacana. Então, muito obrigada. Acho que a gente pode encerrar a live. E aí, como a gente comentou, a gente vai tentar gravar para deixar no YouTube, mas acho que não vai ter problema com isso. E aí eu vou avisando vocês também por aqui. E sigam ela aqui no Insta para ficar sabendo também. Os stories são muito maravilhosos. E só uma perguntinha final. Como que é o nome do gatinho? Frida. Frida. Ai, que linda. Frida. Ela é residente aqui. Ela é gata do Lucas, na verdade, né? Não é a minha gatinha, mas eu Todos os brinco dias eu bastante vejo com ela ela. nos stories. Eu acho ela muito linda. Tá bom, É. então. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Eu espero que realmente tenha sido enriquecedor para as pessoas que participaram. E
E faço esse pedido, né, sempre. Vamos meditar, gente, vamos cuidar da mente. Agora é a hora de cuidar da nossa mente para conseguir cuidar da nossa saúde, da nossa família, do nosso trabalho e criar um mundo novo que a gente vai precisar criar um novo mundo agora, né? Então, assim, o mundo que a gente tinha está desmoronando e está nos dando a oportunidade de criar um novo mundo. Então, vamos criar a partir de uma mente pacífica, né? Uma mente pacífica é um mundo pacífico. É isso aí, muito legal. Muito obrigada, viu? Eu que Tchau, agradeço. então, obrigada a todos que Tchau, participaram. pessoal. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.